Você sabia que todo mês um deputado custa 170 mil reais ao país? Um absurdo, né? E essa conta ela não começou agora, ela vem de décadas de benefícios empilhados, sem freio, sem revisão, sem debate. Quando a gente olha os números da própria Câmara, entende rapidinho o tamanho do problema. O salário é de uns 46 mil reais por mês. Mas aí entram lá os extras, né? Tem o auxílio moradia de 4.253, o cotão que vai de 36 a 51 mil e cobre passagens, combustíveis, despesas fora de Brasília. E a verba de gabinete que chega a 133 mil e cobre todas as despesas do gabinete, funcionários e tudo mais. Sem contar as despesas de início e fim de mandato e o acesso ampliado ao departamento médico com possibilidades de reembolso de tudo. Somando tudo, um único deputado ultrapassa facilmente os 170 mil reais por mês, né? Multiplicando isso pelos 513 parlamentares, o custo fica, assim, bilionário. E vale registrar, hoje o Partido Novo é o único que defende de forma consistente a redução desses privilégios. É uma luta do Novo, seja renunciando a algumas verbas, seja propondo mudanças, diminuição e transparência delas. Mas o ponto central que eu queria falar com vocês é outro. Quem paga essa conta não tem nada parecido, né? Quem paga é aquele trabalhador que não tem plano de saúde, depende de um SUS lotado, coloca os filhos em escola pública, pega ônibus apertado, enfrenta a fila pra tudo e ainda luta para fechar as contas do mês, todo mês. Enquanto isso, parte da classe política, mas grande parte, vive uma realidade paralela, bancada por quem vive o oposto disso. E não está defendendo o interesse dos que mais precisam. Muitas vezes, eles só defendem seus pares e grupos de interesses que os colocaram lá. O interesse parece ser só se manter no poder mesmo, né? E a pergunta é simples: até quando nós brasileiros vamos sustentar tanto, recebendo tão pouco em troca? O Fachin, que é o atual presidente do STF, disse que vai fazer um código de conduta para os ministros. E aí, o Fachin tem peito de peitar o STF? Os ministros que não cumprem nem a Constituição cumpririam o código de conduta? Eu vou explicar para vocês o que está por trás disso, o que está por trás dessa ideia de se fazer um código de conduta para os ministros do STF. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e antes de qualquer coisa, peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês deixem o seu joinha, o seu like, porque assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais gente. Você ajuda o nosso canal a crescer, a nossa comunidade cresce com você. E também considere se tornar membro, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso a conteúdos exclusivos aqui do canal. Bom, é claro que essa história toda surge na esteira dos escândalos recentes. O Gilmar Mendes em tudo quanto é fórum, o Gilmar Palusa, enfim, o Toffoli andando de jatinho para ver jogo de futebol junto com o advogado do Banco Master, enfim, essa sequência de absurdos tem, claro, por trás, né, tudo isso é um caldo de cultura para essa decisão do Fachin de fazer esse código de conduta. No entanto, o Fachin não tem força e nem impulso para moralizar o STF. Então, o que está por trás disso? O que está por trás? Para que ele vai fazer um código de conduta se ele não segurará a onda? Se ele não vai conseguir conter os ânimos e os ímpetos imorais de boa parte dos ministros do STF que não seguram a sua onda? Por que então o Fachin está preocupado com restringir a participação dos ministros do STF em eventos privados, que é um dos itens que ele quer conter, ou então até mesmo deter os ministros ou restringir os ministros a ficarem dando entrevistas por aí? O ministro Gilmar Mendes, ele mais é comentarista político em emissora de TV do que julga. O que ele quer? Por que o Fachin está fazendo isso? Se ele não tem força e nem impulso para moralizar o STF, por que ele quer impor essas medidas de restrições a eventos privados e a entrevistas de ministros? Porque tá dando demais na telha, tá ficando chato. O problema aqui não é impedir que os ministros façam algo que não é moral, porque isso não tem quem resolva.
O que eles querem, ou que talvez o Fachin deseje, é segurar um pouco a onda da moçada, é dar uma seguradinha naquilo que já está ficando chato para todo mundo. Vocês percebem? Não vai resolver. Mas, não dá tão na telha. Não podemos deixar ficar tão explícito. Você entendeu? É nesse lugar. É no lugar da aparência e não da solução que o Fachin está agindo. Porque, olha, moralizar o STF é uma tarefa para décadas. É algo que talvez a gente não veja, é algo para gerações futuras. Os nossos avós que tinham nos ministros do STF respeito, que o STF era um tribunal com credibilidade, isso nós não vamos ver de novo. Não tem jeito, não é assim, infelizmente, que se resolve o problema que eles criaram de tal forma que se tornou algo constitutivo do STF. Hoje o STF está infiltrado, contaminado de tal maneira que não se resolve mais tão fácil. Talvez as próximas gerações consigam resolver. A gente vai ter que caminhar aos pouquinhos. Então, o que se quer é o mínimo. Olha, disfarce a imoralidade. É isso que esse código de conduta quer. Porque é claro que ninguém vai cumprir um código de conduta. Se eles não cumprem nem a Constituição, como é que eles vão cumprir um código de conduta? É disfarce. Faça sem ninguém ver. Mas faça direito. Sabe? Faça no escurinho para que não dê na telha, para que não saia na manchete do dia seguinte. Fique um pouco atento às câmeras, é por aí o código de conduta. A Transparência Internacional, inclusive, alertou para uma imensa resistência que haverá dos ministros em relação a esse código de conduta. Chega a dizer a Transparência o seguinte: é fundamental que a sociedade, estou lendo aqui aspas, que a sociedade acompanhe e participe desse debate para que essa iniciativa elementar de disciplinar a conduta nos tribunais superiores não seja enterrada. E é isso. E nessa esteira, né, de não deixar isso enterrar, surge também agora uma PEC. Estão querendo fazer uma PEC para incluir um código de conduta, não sei se é esse mesmo ou se um outro, para ministros dos tribunais superiores, não só a STF, mas também a STJ, incluir esse código de conduta na Constituição. Isso muda alguma coisa? Também não muda, repito, eles não cumprem nada, nem conduta, nem Constituição, mas é uma maneira de todos nós ficarmos atentos, para que pelo menos eles não exagerem. É só isso que hoje se pode exigir desses ministros, pelo menos que eles não exagerem, se eles não param de nos trair e de trair a Constituição, que pelo menos eles disfarcem, tenham um pingo de pudor. É só isso que esse código de conduta vai poder fazer, mas já é alguma coisa.